Diz assim a palavra de Deus: e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Diga comigo, este é o primeiro mandamento. Volta, por favor, no versículo anterior. Volta, por favor. Versículo 29. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Único Senhor. 30, por favor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A primeira coisa que nós vamos falar aqui hoje é sobre o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Por mais que pareça óbvio, isso precisa ser lembrado. Amar a Deus acima de todas as coisas inclui acima de todas as coisas. Quando Deus falou isso, Ele não estava fazendo nenhum acordo, dizendo: isso eu faço uma concessão com isso, faço outra concessão com aquilo, isso eu abro uma exceção. Não. Ele está dizendo de forma clara: amarás a Deus acima de todas as coisas. Agora, todas as pessoas, até aquelas que não estão praticando isso, que nós vamos ver aqui como é de fato o amor a Deus, todas as pessoas, inclusive aquelas que não estão vivendo isso, se você perguntar a elas, estou dizendo aos cristãos, se elas amam a Deus acima de todas as coisas, elas vão dizer que sim. E por que elas fazem essa afirmação? Porque na maioria das vezes, a pessoa quando lê isso aqui, ela entende um amor igual ao amor humano, amor de sentimento, amor sentimental. E quando Deus fala amar a Deus acima de todas as coisas, eu preciso entender que amor é esse. Amém, pessoal? Amém. Obviamente que Ele próprio, Ele nos diz como amá-lo. Vamos prosseguir? João 14, 15. João 14, 15. Olha o que diz: se me amais, faz o que, igreja? Então ele está colocando ali a condicional. Se me amais, qual é a condicional? O que quer dizer aqui? Qual é o óbvio? Que quem não guarda os mandamentos, apesar de dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, ou não está sabendo amar por desconhecimento, ou mesmo conhecendo, não está amando de fato. Então, amar a Deus, preste atenção, amar a Deus não é amor de palavras. Amém, pessoal? Amar a Deus não é dizer eu tenho um sentimento carinhoso de gratidão a Deus, eu o amo de palavra. Não. O amor tem que ser de fato, ele tem que ser demonstrado. O amor que Deus diz aqui, ele está
demonstrado na obediência ao que ele diz. Quem ama, obedece. É igual a gratidão. Você conhece inúmeras pessoas que são gratos anônimos. Gratidão anônima é igual a ingratidão, é até pior. Não existe gratidão anônima. Talvez você nunca pensou nisso, mas reflita. Do que resolve uma gratidão anônima? A gratidão, ela deve ser demonstrada, ela deve ser expressada. Se não existe expressão de gratidão a alguém ou a Deus, isso é igual a ingratidão. O que o ingrato faz? Não valoriza o que foi feito a ele. E o que é uma gratidão anônima? É a mesma coisa. Do que adianta? Eu sou grato ao Hernani, mas nunca demonstro isso de fato. Isso não, eu não dou evidência a isso. Isso não é externado, fica só dentro de mim. Então, a gratidão imaginária não é gratidão. Estão me compreendendo? Gratidão imaginária é a mesma coisa que nada. E é exatamente isso que Deus está falando com relação ao amor. Amar a Deus de forma imaginária, mentalizando, eu amo a Deus. Deus, ele está dizendo, esse amor não tem valor algum. Se vocês me amam, diz o Senhor, vocês guardam os meus mandamentos. Então, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas. E aí a pergunta que sempre tem que existir após essa declaração, após entender esse mandamento é, eu estou amando a Deus? Se eu digo sim, eu estou dizendo sim de que forma? Baseado no sentimento que eu tenho para Ele, ou baseado nas ações, guardando a sua palavra, cumprindo a sua palavra? Se é só sentimento, é igual a gratidão anônima, não tem valor nenhum. E Deus não recebe esse tipo de amor. Amém, pessoal? Nós estamos estudando a Bíblia, amém? Não é o meu ponto de vista, é o que está aqui, está claro. Eu só estou desvendando com versículos, te provando como é o amor, cumprindo o primeiro mandamento a Deus. Então, se eu amo, eu vou guardar os seus mandamentos. Quando a palavra de Deus está dizendo, amarás o Senhor acima de todas as coisas, eu tenho então que me perguntar, eu estou amando a Deus? Eu estou guardando os seus mandamentos? Se eu não estou, meu irmão, eu não estou vivendo o verdadeiro amor a Deus. Eu sou apenas uma pessoa que me engano, me iludo, dizendo que ama a Deus. Mas esse tipo de amor não tem valor nenhum para Deus, como não tem para você. Amor de palavras tem algum significado para você? Não. Esse amor, ele tem que ser externado, é ou não é verdade? Ele tem que ser ação, porque se for apenas imaginário, não tem valor nenhum. É ou não é verdade? Não tem valor algum. Então, nós temos que entender como Deus, ele quer que nós venhamos servi-lo. Esse não é o método que a Vivendo em Graça pensa, é o método da Bíblia. E ele mesmo está dizendo, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, ele coloca na condição, olha, se você me ama de fato, guarda a minha palavra. E se você não guarda a minha palavra, não se iluda. Eu entendo que isso não é amor. Meu irmão, a fé, ela precisa ter posição. Jesus, ele diz, presta atenção nisso, Jesus, ele diz, aquele que não é por mim, é contra mim. Percebe que ele nem diz que contra ele é aquele que ataca, ele diz, basta você não ser. É igual aquela frase de Martin Luther King, eu não tenho medo do grito dos maus, mas do silêncio dos bons. E é isso. Consegue entender? Você vê que as pessoas que atacam, elas manifestam, e os bons se ocultam. Entende? Se ocultam. Eu vou dar só um exemplo muito bobo, mas que serve para tipificar isso. Esses dias eu postei uma mensagem, que para nós é tão claro, tão nítido, tão tranquilo, mas para o mundo evangélico é uma loucura, porque eles não entendem. Aquele versículo, não pense que pelo muito falar será ouvido. Está na Bíblia. Eu postei isso. Teve 100 comentários negativos.
600, quase 700 curtidas, ou seja, 700 pessoas entendeu e agradeceu, só que não fez um comentário se posicionando. O 100 negativo expressou. É mais ou menos isso, entende, pessoal? E eu até gosto dessa expressão, porque é um termômetro, estou falando dos negativos, para eu ver como que está o nível do evangelho a termo de Brasil. As pessoas conseguiram chegar ao absurdo, só para explicar isso aqui, de me colocar um versículo confrontando um outro versículo. Quando eu disse, não pense que pelo muito falar será ouvido, eles responderam com um versículo, mas Jesus manda orar sem cessar. Aí eu fico, meu Deus do céu, esse povo, não vou falar o que eu sinto. A pessoa não consegue entender que uma coisa não se aplica à outra. Orar sem cessar é oração de relacionamento. Não usei de vãs repetições, é oração de petição. Se você pedir uma vez, Deus não é surdo, acredite que Ele é contigo. Fica pedindo todo dia a mesma coisa? Pediu uma vez, agradeça a segunda, porque pede, nunca agradece. Alô? Se eu peço hoje, peço amanhã, das duas uma, eu não creio que Deus vai dar, ou eu não creio na minha oração, eu acho que eu orei errado ontem, eu vou orar de novo hoje. Mas qual é o nível de conhecimento da palavra de Deus do povo brasileiro? Quase que zero, porque eles não conseguem entender. Eu fico vendo a pobreza, eu fico, meu Deus, cadê o povo antigamente que lia a Bíblia? Eu estou falando dos cristãos maduros, eu não estou falando daquele que está começando a trilhar o caminho da fé. Estou falando de cristãos maduros. Porque antigamente era tão simples dizer, olha, oração é como falar em futebol, é como falar em esporte. Vocês já sabem disso aqui. O que é esporte? Qual é o teu esporte, irmão, preferido? Vôlei. Qual é o seu, Maico? Mas espera aí, esporte é vôlei ou academia? Musculação. Percebeu o que é oração? Oração é a mesma coisa que falar esporte. Dentro do esporte tem várias modalidades. Oração é o esporte. Dentro da oração tem várias modalidades. Eles não conseguem entender. Estou falando de crente velho. Ficou claro isso para você? Eles não conseguem entender as modalidades. Oração de petição, oração de agradecimento, oração de gratidão, oração de comunhão. Estão me compreendendo? Eles não conseguem entender isso. E aí eu estou falando de crente velho. Eu fico pensando, eles escolhem a igreja para eles frequentar de que forma? Pela estrutura física. A grande maioria. Segundo, a que está mais perto de casa. A razão verdadeira não deveria ser aquela que está mais perto da Bíblia. Não, mas isso não é nem cogitado, se está perto da Bíblia não. Se está perto de casa, ou se a estrutura é legal, eu vou lá. Não me importa se está perto ou longe da Bíblia. Conseguiram compreender? Eu dei uma saída só para explicar isso. Então, da mesma forma, meu irmão, que eu estou explicando isso aqui, é o que está dizendo aqui. O nosso amor a Deus, ele tem que ser de posicionamento. O Senhor Jesus está dizendo que amor é obediência. Se você ama, você se expressa. Se você ama, você obedece. Amém, pessoal? Jesus está dizendo, claro, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você perguntar para todo cristão, ele vai dizer, eu amo. E aí se você perguntar, você guarda esse mandamento? Nós vamos ver aqui 6 mandamentos que vai ser pelo menos uma base para você fazer o exercício de analisar o seu nível de comprometimento com a sua vida com Deus. Não é comigo. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Conseguiram compreender? Nós vamos analisar 6 mandamentos, simples, básicos, e não são os únicos, mas que organiza a nossa vida, norteia a nossa vida cristã. Amém, pessoal? Amém. Se você não guarda esses mandamentos, como você diz que ama Deus? Porque esses mandamentos é o norte da vida cristã. Consegue compreender? Então, o que eu vou dar aqui para vocês é apenas um exercício que você deve fazer diariamente
para analisar o seu nível de comprometimento com a sua fé e com o seu Deus. Não é comigo. Conseguiram compreender isso? Estão firmes para ouvir? Sim. E se eu tocar na sua ferida? Amém. Amém. Que você possa fazer igual Davi fez. Davi, quando ele foi corrigido, sabe qual foi a oração dele? Alguém já viu a oração de Davi quando ele caiu em pecado e ele foi corrigido? A oração dele foi assim, ó: fira-me o justo, e isso me será por benefício, é como óleo sobre a minha cabeça. Meu irmão, por isso que Davi era o Davi, meu irmão. Parece redundância, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por isso que ele foi que ele foi. Quando ele errou, ao invés dele tapar o sol com a peneira, ele falou: fira-me, ó justo, e isso será para o meu benefício, é como um óleo sobre a minha cabeça. Davi estava dizendo: se Deus me ferir, é como unção sobre a minha vida. Ele não ficava bravo, ele não ficou bravo, melhor dizendo, pelo contrário, ele orou: pode me ferir, porque será para o meu benefício. Conseguiram compreender, meu irmão? Vamos fazer um exercício então? Convido você a caminhar comigo nesse exercício. Podemos ir? Sim. Primeiro mandamento, João 13, versículo 34. Pode seguir a listinha aí, tá bom? Fica à vontade. Olha lá, vamos ler comigo? Um novo mandamento vos dou. Continue lendo, igreja, me ajuda? Pode ser? Vamos lá, faça o exercício, leia para mim. Um novo mandamento vos dou. Amém? Continua lendo aí. Nisto percebeu que Deus, ele não aceita conversa fiada? Eu estou falando uma linguagem bem comum, que é para todos entender. Jesus não aceita, meu irmão, conversa. Ele não entra nessa parada de conversa. O povo pode jogar conversa fora. Deus, ele não se intromete, ele não vai lá ficar te corrigindo, não. Ele vai usar, ele usa isso aqui, ó, a palavra. Conseguiram compreender? Mas você percebeu que a relação com Deus tem que ser de atitude? Estão entendendo, sim ou não? Diga comigo: relação de atitude, demonstração de fato. Olha o que ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando você diz que é discípulo? Quando? Quando? Amém? Agora, eu quero fazer um paralelo aqui. Vocês notaram que eu li 2 versículos que se contradiz? Alguém notou? Quais são os versículos que se contradiz? Aí não pode, obreira. Tem que deixar o povo. Eu estou procurando a voz, olha a obreira. Mas tudo bem. Eu vou te mostrar a contradição, que parece uma contradição, mas eu vou te mostrar a grandeza disso. Volta, por favor, obreira, lá em em Marcos capítulo 12, no versículo 31. João 12, 31. O segundo mandamento semelhante a este é, leiam comigo. Agora, volta para o versículo que eu acabei de ler, por favor. João 13, 35. Não fica nervoso, senão dá errado. Pode ficar bem tranquilo. Desculpa, é 34. Leiam comigo de novo.
que mudou? O primeiro lá atrás era: ame o teu próximo como a ti. Agora ele vem e diz: agora é novo. O que mudou nesse novo? Ama o teu próximo como eu. Sabe por que ele mudou? Porque nós somos incapazes de amar as pessoas como a nós mesmos. Às vezes nós não nos amamos nem nós. Agora, mas por que ele deu esse mandamento? Para mostrar que somos incapazes. Porque a única forma de buscarmos o Salvador é entendermos que nós não temos condição de fazer sem Ele, de agir sem Ele. Ele deu o primeiro mandamento para que o homem entendesse: eu não sou capaz de amar, eu nem me amo, eu nem cuido de mim direito. Eu sou uma pessoa que faço coisas ruins para mim, eu sei que é errado, mas estou fazendo. Alô? Olha o homem natural, todo homem natural, sem Deus, ele tem consciência que uma vida de adultério é errado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ele sabe. Mas eles adulteram? Então saber que adulterar é errado resolve? O que difere? Os homens sabem que a pessoa que usa droga sabe que é errado usar droga? Mas por que ela usa? A pessoa que vive presa no vício do álcool, por exemplo, sabe que é errado beber? E por que ela racionalmente sabe de algo, mas não consegue evitar aquilo que ela sabe? Entenderam? Porque não adianta saber se você não tem a essência que te conduz para outro caminho. E essa essência é Cristo dentro de nós. É o novo nascimento. Por quê? Porque a nossa essência transformada, ela consegue levar o seu corpo a praticar aquilo que você sabe que é errado. Aliás, aquilo que você sabe que é certo. Amém, pessoal? Você sabe que algo está errado, mas a sua essência transformada te dá força para você não fazer aquilo. Agora, o homem sem a transformação interna, sem a mudança do seu espírito, sem ser nova criatura, ainda que ele tenha consciência, ele não consegue. Não consegue. E aí você vai dizer: mas por que tem muito crente que mesmo sendo nova criatura faz? O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Apesar de saber, não conhece de fato. Informação não é conhecimento. Eu sempre dou um exemplo muito claro. Eu estudei música 3 anos, violão e voz. Me dá uma guitarra aqui na minha mão para ver se eu vou tocar igual o Kleber. Não vou tocar. Por que eu não toco igual o Kleber? Porque eu tenho informação. Ele tem mais do que informação, ele tem experiência, ele vive, vivência. Isso é conhecimento. Conhecimento não é informação. Conhecimento é prática, é vivência. Conseguiram compreender? Eu me lembro, o Kleber não está aqui, né? Deve estar em algum lugar aí. Eu me lembro que eu fazia aula de música, e aí eu conheci o Kleber, falei: Kleber, eu estudo, mas violão para mim não dá certo, cara. Eu sei todas as notas e tal. Aí ele falou: pega o violão. Na hora do almoço, peguei o violão, ele: toca essa música aqui. Toquei a música. Eu toco essa música até hoje. Por quê? Todo dia na hora do almoço ele fala assim: faz a base aí, irmão, que eu vou fazer o solo. Aí ele ficava lá. Até hoje, eu pego o violão, quem me conhece sabe, ele vai tocar tal música. Só aquela. Por quê? Só aquela que eu pratiquei. Conseguiram compreender, meu irmão? Então não adianta ter informação. Tem muita gente que tem informação a respeito de coisas da Bíblia. Ele sabe: está escrito lá na Bíblia, está escrito assim, assim, assado. E daí, meu irmão, que está escrito? Eu já fui pastor de igreja que fica em frente à rodoviária. O que isso quer dizer? É o lugar que mais vem gente perdida. Não estou falando de cidade, perdida na vida.
A grande maioria caída nas drogas, no mundão, chega na igreja bêbado. Você vai falar de Jesus para ele, ele fala assim: não, pastor, eu já fui da igreja. Um dia eu peguei um rapaz que conhecia mais versículo da Bíblia do que eu. Ele falava: no Salmo está escrito assim. Eu sei muito da Bíblia, mas o endereço, meu irmão, às vezes vocês veem aqui, pega o endereço lá para mim, que eu não guardo o endereço não, eu sei lá. Não guardei o endereço. Vocês estão entendendo então, meu irmão, o que Deus está falando conosco? O que você tem que fazer? Apóstolo, eu ainda não tenho essa vivência. Você tem que saber qual é o ideal e estar predisposto a viver isso. Eu estou aqui para te mostrar onde você tem que estar. Não quer dizer que hoje você tem que estar lá. Se essa palavra ela te confronta, mostrando que você não está vivendo isso, essa palavra não é para te destruir, não é para te condenar, mas é para dizer para você: é aqui que Deus quer você, e você tem que olhar para isso e dizer: Pai, eu não estou lá, mas me leva, porque eu quero esse estilo de vida para mim. Nós temos que saber o ideal, nós temos que saber aonde Deus quer nos colocar, nós temos que saber qual é o plano de Deus para nós, e olhar para nós e pensar, e fazer análise: estou longe desse plano, Deus, eu quero chegar lá. Conseguiram compreender? Está claro isso para você? Por que eu falo isso? Porque às vezes você ouve a palavra, as pessoas ouvem a palavra, e a palavra vem e confronta, ela olha para ela e fala: puxa, eu estou tudo errado. Meu irmão, tenha a mentalidade correta, não se autodestrói. Se você está tudo errado, se a palavra de Deus está te mostrando que você está errado no seu posicionamento, não se destrua. Pegue essa palavra e fale: Deus, obrigado, é isso que eu vou buscar, é esse estilo de vida que eu quero para mim. Digam glória a Deus. Então, quando Deus ele fala, Jesus ele fala: um novo mandamento vos dou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque agora não depende de como você se trata, porque você não tem que amar o próximo como a você mesmo, você tem que amar o próximo como Jesus amou. E aqui, meu irmão, a gente só consegue fazer isso se a gente viver a nova identidade em Cristo, se nós passarmos por Cristo, senão nós não conseguimos. Como que Cristo nos amou? Pensa, quando Jesus fala: ama o teu próximo como eu te amei. Como que Jesus me amou? Eu era um santo quando Ele me amou? Isso quer dizer que a pessoa tem que ser perfeita para eu amá-la? Quando Jesus me amou, eu agradava a Ele? Isso quer dizer que para mim amar o próximo, Ele tem que me agradar? Começou a ficar difícil ser crente, né, irmão? Alô? Começou a ficar difícil. Sabe qual é a beleza disso? Que se Ele manda eu fazer, eu tenho condição de fazer. Diga comigo: se Ele manda eu fazer, Ele vai me capacitar para isso. Se Ele diz que eu tenho que fazer isso, eu só preciso estar predisposto. Amém? Então, meu irmão, se amar a Deus acima de todas as coisas é guardar os seus mandamentos, o primeiro mandamento que eu quero tratar com você hoje aqui é que você tem que amar a pessoa que você vive, você tem que amar as pessoas com que você convive, você tem que amar o irmão que está do seu lado, e ele não precisa te agradar. Amém? Amém. Vocês ainda me amam? Sim. Se não me amar, não vai? Você está vendo a palavra? Mas a pessoa vai ficar me perturbando. Não, meu irmão, creia que existe um trabalhar de Deus. O que você precisa saber é quem você é. O problema é que existem pessoas, meu irmão, que ele fica todo perturbado porque o outro é do jeito que o outro é. Eu não consigo pegar aquela pessoa daquele jeito. Meu irmão, é como Cristo te amou. Ele não falou: muda para eu te amar. Ele diz: eu te amo do jeito que você é. Que amar a pessoa não é amar as atitudes dela. Eu posso odiar a sua atitude, mas eu não posso odiar você. Eu posso reprovar o que você faz, mas eu não posso te odiar. Amar a pessoa não é ser conivente com os atos, é amar a pessoa. Ficou claro? Então, primeiro mandamento: se eu estou cumprindo o mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, a primeira coisa que eu tenho que dizer
é: estou amando o meu próximo? Não é como a mim. Porque eu me agrado. E às vezes nem eu me agrado. É uma confusão, não é? Não é verdade? Já falei aqui que os nossos sentimentos são mentirosos. Diga comigo: os meus sentimentos são mentirosos. Eles me enganam. Amém? Já provei para muitos aqui, mas vou continuar provando. Quem já dormiu feliz e acordou triste? O que aconteceu durante a noite que você estava dormindo? Quem já dormiu cheio de esperança e acordou derrotado? O que aconteceu no processo que está dormindo? Seu corpo, seu espírito saiu do corpo e aconteceu alguma derrota? Já dormi positivo, amanhã vai ser um dia, acordei, meu Deus do céu. Tem uns que até falam assim: o dia hoje está ruim, vou tomar um cafezinho para ver se melhora. Botar uma cafeína para dentro para ver se eu... É assim ou não é? Outros vão tomar um Red Bull, porque Red Bull dá asas, quem sabe? Os nossos sentimentos nos enganam, meu irmão. Por isso nós temos que estar no controle. Amém, pessoal? Posso prosseguir? Na prática desses exercícios aqui? Vamos lá então para Gálatas. Vamos ver aqui um outro mandamento. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Você pode me ajudar aqui lendo? Vamos? Eu vou falar 1, 2, 3, vocês leiam, amém? 1, 2, 3. É um mandamento, amém? Percebe o que é mandamento? É uma ordem. Andai em... Diga comigo: andar no Espírito. É um mandamento. Você está andando em Espírito? Mas como que é andar em Espírito, apóstolo? É flutuar que nem o Gasparzinho? Não. Andar no Espírito, meu irmão, é andar na palavra. O Espírito está na palavra. Andar no Espírito não é andar na carne. Ou seja, se eu ando no Espírito, eu não sou guiado pelas minhas emoções. Quando a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, ele está colocando o que aqui? Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Visão faz parte dos sentidos. Então fé é contrário aos meus sentidos. Conseguiram compreender? Então nem sempre eu tenho que sentir, eu preciso só saber. O que importa é o que eu sei e não o que eu vejo. O que é que eu sei? Eu sei que eu sou abençoado. E o que eu estou vendo? Às vezes estou desempregado. Eu não sou o que eu vejo, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou abençoado. Agora, você percebe que o mandamento de Deus não abençoa Deus, abençoa a gente. Quem lucra com isso? Deus. Deus continua sendo Deus, meu irmão. Então os mandamentos, quando eu cumpro, o beneficiado em cumprir os mandamentos sou eu. Deus continua sendo Deus. Então andai no Espírito é andar na palavra, é não ser guiado por vista, não ser guiado pelo sentimento. O sentimento às vezes está me dizendo: você não vai vencer, não vai dar certo. Esse é meu sentimento, as minhas emoções. Mas o que a palavra de Deus diz? Tudo é possível ao que crê. Então não importa o que eu sinto, importa o que eu sei. Eu sei que eu sou abençoado, eu sei que eu sou vencedor. Preste atenção, posso ir mais, meu irmão? Ó, isso aqui não é coisa para crente, é coisa para cristão, porque crente pira com as mensagens da fé. Preste atenção. Deus é o Deus do impossível. Repita de novo comigo. Deus é o Deus do impossível. O impossível é só para Deus? Ó, que bonito, parabéns para vocês. Pode aplaudir o irmão que está do seu lado. Não, eu acho que vocês me aplaudiram. Eu falei: o irmão que está do lado. Aplauda o irmão que está do seu lado aí, irmão. Olha para ele. Fiquei feliz agora, meu. Você não imagina como que é para um pai ver o filho dando certo. Amém?
Diga comigo, o que é impossível para os homens é possível para Deus, mas é para mim também. Como que você sabe que é possível para você? Cadê a aplicação, meu irmão? Aplica. Não, não faz eu ficar chorando agora. Aplica a Bíblia, aplica. Tudo é possível ao... Aplica a Bíblia, meu irmão. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quem? No governo? No pastor? No irmão que está do lado? Que crê em quem? Que crê que você é o que Deus diz que você é. Anda em espírito, meu irmão. Andar no espírito é viver abençoado. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do Senhor, cordeiro em Cristo Jesus, amém? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Não é possível, meu irmão, que eu questione o que Deus está dizendo. Se Deus está dizendo que eu sou abençoado, quem sou eu para dizer que não sou? Eu não tenho autoridade para dizer o contrário daquilo que Deus disse. Então o que eu tenho que fazer? Alinhar a minha mentalidade à palavra de Deus, alinhar as minhas ações. Eu vou andar no Espírito. Está dando tudo errado, meu irmão, porta fechada, as coisas, crise, não interessa, eu não sou isso, eu sou o que Deus diz que eu sou abençoado. Essa posição que temos que ter. Por quê, meu irmão? Isso é dar glória a Deus, é a Ele, porque Ele falou isso, amém? Então, volta por favor de novo, Gálatas 5,16, andai em espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Agora, aqui é claro que está falando de pecado, e pecado, às vezes a pessoa fica, pecado é roubar, matar, mentir, e por aí vai afora. Tudo isso é pecado. Mas a palavra pecado significa errar o alvo. Então, pensa que o pecado é além dos pecados morais. Nós temos a ideia de dizer que pecados só são os pecados morais, porque é uma cultura nossa. Mas, biblicamente falando, além dos morais, significa errar o alvo. Então, quando eu ando em espírito, eu não erro o alvo. Amém, pessoal? Porque eu não sou guiado pelo sentimento. Diga comigo, as minhas emoções e os meus sentimentos me enganam. Diga, às vezes eu durmo feliz, acordo triste, e eu não sei porquê. Alguma coisa aconteceu durante a noite. Nada aconteceu. Entende? Então esteja no governo da sua existência. Prosseguimos. Vamos lá. Agora o versículo 18. Nós lemos, agora Efésios 5:18. Vamos de novo, vocês me ajudam? Sim. Nós estamos falando o quê, meu irmão? De guardar os mandamentos, não é verdade? Sim. Não precisa responder para mim, você está guardando os mandamentos lidos até agora? Não sei, responde para você, amém? No 3 você lê, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá. É um conselho ou é um mandamento isso? O que Deus está falando aqui? Por que ele faz uma analogia, ele faz uma, não seria uma analogia, por que ele pega, não vos embriagueis, é uma analogia, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O que uma coisa tem a ver com outra? Por que ele não deu outro exemplo? Por que ele fala sobre embriagar com vinho e ser cheio do Espírito Santo? Diga comigo, é um mandamento ser cheio do Espírito. Eu pergunto, você está se enchendo do Espírito? De fato? Não precisa responder para mim, responde para você. Você se enche do Espírito de fato?
quando ele pega vinho, se embriagar com vinho e ser cheio do Espírito, uma pessoa embriagada, o que acontece com uma pessoa embriagada? Ela perde, existe algo que está governando ela ali, pelo menos tirando a força dela, não é verdade? Quando eu estou cheio do Espírito, quem está me controlando? Você entendeu o que Deus está querendo dizer? É o mandamento ser controlado pelo Espírito, meu irmão. Nós fomos criados para ser controlado por Deus. Então, se você ama Deus acima de todas as coisas, você guarda o mandamento. E um dos mandamentos é ser cheio do Espírito Santo. É não ser controlado pelo vinho. E aqui eu posso dizer, é não ser controlado pela raiva, é não ser controlado pelo ódio, é não ser controlado e por tantas outras coisas. Consegue compreender? Aqui ele pega um vinho para dizer o seguinte, que uma pessoa embriagada, ela perde o controle. Amém? Ela não está no comando, existe algo interferindo nisso. Então ele está dizendo, em vez de você permitir que as coisas dessa vida esteja interferindo na sua vida, seja cheio do Espírito Santo, porque quando ele interfere em você, ele interfere para te abençoar. Ser cheio do Espírito Santo. E como que eu faço isso? Não dá tempo de eu pregar, mas depois, se você continuar lendo os versículos seguintes desse aqui, depois você lê na sua casa, que ali está o passo a passo de como ser cheio do Espírito Santo. Só você continuar lendo aqui. Amém, pessoal? O que eu quero te dizer é isso, mandamento. Se encha do Espírito Santo, porque quando você está cheio do Espírito Santo, Ele está governando você, Ele dirige você. Amém, pessoal? Ele te dirige, e se Ele governa a minha vida, diga comigo, o meu destino é abençoado. Amém? Continuando, vamos continuar, mais mandamento. Cansaram, eu posso continuar? São 6 mandamentos que eu peguei aqui, são a base, amém? Que regula a nossa vida cristã. Óbvio que tem muito mais, mas só aqui, Hebreus 10, 25. Leiam, olha lá no 3, amém? 1, 2, 3. Qual é o mandamento aí? Mas hoje há uma moda que a gente não precisa estar na igreja. Eu não preciso estar na igreja para ser de Deus. Se eu sou de Deus, eu obedeço o mandamento. Eu não preciso estar na igreja para amar a Deus. Só que a palavra de Deus está dizendo que quem ama obedece o mandamento. E um dos mandamentos qual é? O que está escrito ali? Então quem deixa de se reunir como igreja está fazendo o quê? Obedecendo o mandamento? Mas se você perguntar para a pessoa que deixa de se reunir como igreja, por que ela deixou, ela sempre vai ter uma boa desculpa. Deus está colocando ali, ó, não deixe de reunir como igreja, mas em alguns casos eu vou entender, se você tiver com uma dor de barriga, seja, força de expressão aqui, amém, pessoal? Amém? Deus está colocando alguma condição ali? Hã? Vocês me amam ainda ou não? Após começou a apertar, acho que é melhor se eu parar aí, porque até agora era algo que me abençoava, agora é algo que eu faço. Irmão, todos os benefícios de direito têm deveres e compromissos. Amém, pessoal? Não é só ter direitos. A hora que começa os compromissos, a gente vai murchando. Meu irmão, não existe condição. Não deixemos de reunirmos como igreja. É a mesma coisa. Filho, obedeça o seu pai. Obedeça os seus pais. Mas meu pai é um cachaceiro. Deus não colocou obedeça os pais trabalhadores. Não interessa o que o seu pai é. O seu dever é honrar seus pais. Vocês me amam ainda? Sim. Mas meu pai é um cara, meu pai. Não, meu irmão, amar e honrar não quer dizer que você concorda com ele, com as ações dele.
Ele é meu pai, ponto final. Eu só estou vivo porque Ele me deu vida. Ele foi usado para me trazer aqui. Então, de alguma forma, eu tenho que orar por Ele. Se Ele não tem sido uma boa pessoa, eu tenho que honrá-lo. E graças a Deus eu tenho uma visão diferente. Eu vou lutar por Ele. Eu vou salvar o meu pai. Eu vou amar o meu pai. Então Deus não coloca condição. Mandamento é mandamento, meu irmão. Não existe condicional. Ama teu pai. Ah, mas o meu pai nunca me deu um carinho. Então, mostre para ele que ele perdeu a oportunidade de demonstrar carinho, demonstrando carinho para ele. Consegue compreender, meu irmão? É a mesma coisa ali. Não deixemos de nos reunir. Ah, mas Deus vai me entender, porque não é porque eu não vou na igreja que eu deixei de ser de Deus. Não é isso, meu irmão. Ama o teu Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento, e amar a Deus é cumprir o mandamento. Não é amor de conversa, é amor de ações. Continuamos. 2 Coríntios 9, deveres. Posso continuar os deveres? 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Vocês ainda me amam, igreja? Sim. Estão cansados já de ouvir eu pregar? Não. É a igreja que você vem para estudar a Bíblia, amém, pessoal? Amém. Senão não existe razão de estar na igreja, porque para ouvir autoajuda, a gente vai ouvir os pregadores de autoajuda, amém? E aí não precisa só comprar um cursinho na internet. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Continua. Entendeu? Deus ama, mas tem um ditado que diz assim: Deus não quer dinheiro, mas Ele está dizendo aqui, que aquele que semeia, colhe, e cada um contribua, segundo o que propôs no coração. Sabe o que é propor no coração? Quantos de vocês, na hora de ofertar, propõem algo no coração, mas logo vem a lembrança de coisas na sua mente, você fala assim: ah, não, e se eu não tiver tal dia, eu vou segurar, não vou dar hoje. Aí você deixa de fazer o que propôs no coração para fazer o que propôs na mente. Quantas vezes na hora da oferta Deus fala para você: faz valor tal, vem algo na sua mente e fala assim: nossa, mas é muito, hein? Quando a pessoa faz isso, ela não entendeu a proposta de oferta. Consegue entender, pessoal? A palavra de Deus está dizendo, volta de novo: o que semeia pouco, continua. Deus está dizendo o seguinte: que eu determino o que eu colho de acordo com o que eu faço. Primeira coisa. Amém, pessoal? Amém. Isso é muito lindo, porque eu sei que tudo depende de mim. Não é verdade? Continua. Muda o versículo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, meu irmão, por que muitas pessoas às vezes falam assim: ah, eu oferto e eu não colho o que eu oferto? Sabe por quê? Você oferta o que Deus que propôs no coração ou o que vem na tua mente? Consegue entender? Quantas pessoas pensam: ah, eu vou fazer esse valor aqui, tem mais gente aqui na igreja, eles que façam. Ou isso aqui é muito. Ou você propõe algo no coração, chega no dia de você fazer, você fala assim: puxa vida, eu não vou fazer tudo isso não, porque vai que aconteça alguma coisa lá. Meu irmão, você está brincando com Deus ou não entendeu que Deus é Senhor. Quando você propõe no coração, meu irmão, Deus sabe o que você propôs no coração. E Deus está dizendo a razão correta de você ofertar. Qual é a razão correta, meu irmão? Não com tristeza, não deve ser obrigação.
Por quê? Porque a minha oferta diz quem sou eu. Amém, pessoal? Naquilo que eu faço, eu imprimo quem eu sou. Eu imprimo quem eu sou. Quando eu oferto, isso, na minha oferta está impresso quem eu sou. Se eu sou generoso ou não. Amém, pessoal? Quando Jesus, ele está lá observando as pessoas ofertarem, e aqui quebra quem diz que não tem que falar de oferta na igreja. Jesus está lá recolhendo oferta, presta atenção aqui, e ele senta do lado do gasofilaço. O que é o gasofilaço? Era uma espécie de uma urna, aonde as pessoas vinham e colocavam a oferta. Amém, pessoal? Jesus estava sentado lá observando. Uma mulher chamou atenção. Por que essa mulher chamou atenção? Quando você lê na sua Bíblia, tem um título lá, a oferta da viúva pobre. Sabia que esse título é mentiroso? Esse título é colocado por homens, esse título não é na Bíblia, não é da Bíblia, foi os homens que colocaram. E eu vou te mostrar por que essa oferta é mentirosa. Porque ela não tem nada a ver com a oferta da viúva pobre. Sabe que se você converter o valor daquela oferta, dá hoje, vamos perguntar de novo, quanto está o dia de uma faxina hoje? 150? Mais ou menos isso? Aquela oferta convertida no valor de hoje, seria R$150. Então vamos pensar, se é a oferta da viúva pobre, além de ser viúva, era pobre. O que indicava isso naquele tempo? Toda mulher viúva significava ter problemas financeiros, porque as mulheres não trabalhavam, só os homens trabalhavam. Amém, gente? Amém. Significava que ela não tinha um dinheiro recorrente caindo todo mês. Era um dia de trabalho dela, aquele dia ela trabalhou, ela não tinha garantia. Consegue compreender? Sim. E ela pegou aquele dinheiro e ofertou R$150. Não precisa me responder quanto tem sido a sua oferta, não estou falando de dízimo, sua oferta. Então tem muita gente que fala assim, a oferta da viúva pobre era 2 moedinhas que é avaliada em R$150, só você pegar, se você quiser fazer o teste, faça o teste, pega lá o que está falando na Bíblia e converte no dia de hoje, você vai chegar na mesma conta que eu estou chegando. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Jesus olhou para aquela mulher e disse o quê? Estão aqui comigo ainda, pessoal? Sim ou não? Jesus disse o quê para aquela oferta? Essa mulher deu mais que todos. Mas o valor que ela deu foi mais que todos? Não, teve gente que vendeu propriedades e colocavam lá. Mas o que chamou a atenção? Que aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha, porque aquilo representava, a minha confiança não está no que eu tenho. A minha confiança está no Senhor que está dizendo isso. Então quando eu oferto, eu imprimo na minha oferta o que de fato eu creio, no que de fato eu creio. Se Deus é o meu sustento, ou se o meu salário é o meu sustento. Eu estou falando aqui para você dar tudo na igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou te falando para que você entenda como se oferta. Amém, pessoal? Quem está aqui há 26 anos, nunca viu eu falar para você tirar da boca dos seus filhos e trazer aqui. Nunca. Amém, pessoal? Não é isso. Mas é que você tenha consciência que ofertar é um mandamento, dar o sustento para o reino de Deus na terra é um mandamento. Eu digo que amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu sou contra a oferta, eu sou contra dizimar. O que eu estou revelando com isso? O meu coração. Vocês ainda me amam? Então eu não tenho que fazer com tristeza, diga comigo, não é por tristeza. E o que mais? Não por necessidade. Você sabia que o povo adora ofertar na igreja por necessidade? Se o pastor chegar aqui e falar, irmão, tem que pagar um aluguel, não tem, aparece a oferta. E se o pastor não falar da necessidade? Então a oferta é para externar quem eu sou,
ou a oferta é para dizer, eu ajudei? Vocês me amam ainda? Sim. Eu estou te ensinando a ser cristão, amém, pessoal? Eu estou te ensinando a ser cristão, como deve ser a sua atitude na oferta. Está precisando, gente, vamos fazer. E se não tivesse? E se não tivesse precisando? Então, quando eu oferto, não é por necessidade, é porque na oferta, quando eu transbordo, eu digo quem sou eu. Consegue entender? E por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que transbordou, Ele foi além do céu, em favor nosso. Se nós somos de Deus, nós temos que ser como Ele, eu tenho que transbordar. Entenderam? Não por necessidade, diga comigo, porque Deus ama o que dá com alegria. Então não é por necessidade, diga, é alegria. Amém? Diga comigo, alegria. Então na hora de você ofertar, irmão, você tinha que vir aqui pulando de alegria. Você tinha que estar aqui dando glória. Sabe quando você pula lá, quando o seu time faz gol? Tinha que ser mais alto ainda quando você oferta. Porque você sabe que Deus ama quem dá com alegria. Diga comigo, Deus ama. Você entendeu essa palavra? Deus ama quem dá com alegria. Deus não quer ninguém fazendo nada por necessidade, meu irmão. A igreja pode estar precisando, mas não é isso que me move. O que me move é transbordar, é ir além de mim. Amém? Transbordar é além das bordas. Transborda, além das bordas. Então é além de mim. É além da minha vida. Isso tem que ser o que me motiva a ofertar. Eu já falei aqui, vocês viveram isso comigo, quando eu fui para a África. Naquele tempo Deus falou comigo, o diabo não domina os africanos. O diabo não está lá. Ah, mas e um monte de miséria? Pois é. O diabo tenta fazer eles serem derrotados. Primeiro que o culto começa às 6 da tarde e é 10:30 da noite. A gente não consegue mais ter força para fazer o culto e o povo está lá pulando de alegria. Oferta, balaios gigante. Eu ficava impressionado com aquilo. O povo vinha virando assim, ó, piroleta para ofertar. Ah, mas é o povo africano, aposto, a gente é mais assim, né? É o povo crente, porque o brasileiro fala que é do samba, do carnaval, vira crente e fica o quê? Travado. Eu virei crente, perdi o óleo na junta. Agora travou tudo. Vocês me amam ainda, pessoal? Eu estou pregando aqui para você ser cristão, amém, pessoal? E o povo fazia de coração, meu irmão. E é tão estranho que se você falar não precisa, eles se ofendem. Se ofendem, irmão. Fui comer na casa lá de um pastor, colocou um frango, meu irmão. Olha, esse frango aqui a gente guardou para o Senhor, que a gente sabia. As crianças sentou assim, ó. Eu, meu Deus do céu, eu não vou comer esse frango. Como que eu como frango com aquelas crianças ali? Vamos comer aqui. Não. É desrespeito, eles não aceitam, meu irmão. É uma questão cultural. Mas o que eles falavam para mim? Nós temos que honrar o profeta. Nós fomos abençoados com a sua presença aqui. Tá, mas eu posso agora pegar minha bênção e dar para quem eu quiser? Eu não estou dizendo que eu sou bonzinho não, meu irmão, mas eu não tem jeito. Amém? Muitos de vocês já ouviram falar que eu não volto mais para lá, porque eu não estava preparado, não espiritualmente. Consegue compreender? Não espiritualmente, espiritualmente eu estava. A sede deles é tanto, que eu não, depois de 15 dias eu estava quase morrendo, pedindo pelo amor de Deus, deixa eu dormir um pouco. Não aguentava mais. Ele chegava às 7 horas no hotel, e eu tinha que ficar ensinando eles até meio-dia. Eu falava, eu preciso comer. Eu falava, traz um pãozinho para mim. E aí eu pensava, aquele pãozinho do Brasil.
Não tinha, meu irmão. Mas o que eu via neles? A sede de Deus. Como dizer que o diabo segura esse povo? É por isso que eles passam pelo que passam, irmão. Tanto, todo mundo tentando destruir eles, roubar. Consegue compreender? Mas eu já falei aqui, desde quando eu voltei de lá, escreve. O mundo que se prepara, porque a África vai dar um show no mundo inteiro, se Jesus ainda não voltar. Consegue compreender, meu irmão? Mas o que eu quero dizer com isso, é só um exemplo. Nós temos que olhar para a Bíblia. Diga comigo, alegria. Diga, alegria. Qual era a alegria daquele povo? É porque estava cheio de emprego, cheio de... Não, a alegria deles é porque eles tinham salvação, irmão. Eu pergunto, pastor, o que esse povo dança tanto, pula tanto? E eu não conseguia dançar, meu irmão. Pensa num homem travado. E eu tinha que dançar, porque senão era ofensa. Jesus do céu, ainda bem que não tem nenhum vídeo. Graças a Deus eu me livrei disso, irmão. Eu dancei. Pensa no cara que dançou. Não sei como. Não quero nem saber. E eu fico pensando, esse povo é de Deus mesmo, irmão. Aguentar um pregador assim, todo desse jeito, duro, travado, e eles pulando de alegria, eu lá, oh glória. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, alegria pela salvação. Quando oferta porque você é salvo, porque você quer transbordar, que você quer que outras pessoas conheçam esse Jesus, que você quer que outras pessoas sejam abençoadas, transbordem, amém? Agora, sabe por que muita gente não faz isso? Porque quando ela ouve uma mensagem dessa, ela está pensando assim, o pastor quer dinheiro para ele. Sabe o que é mais triste? É que, infelizmente, às vezes você tem razão, que em muitos lugares é assim. Mas eu tenho para dizer para você, que se você pensa assim, é porque nem você é honesto. Porque você no lugar que eu estou, não seria honesto. Porque não tem como eu olhar para alguém e imaginar que ele seja de outro jeito que eu não sou. Eu só consigo ver maldade quando eu sou mau. É o espelho. Consegue entender? Eu começo a me ver no outro. É o espelho. Quando você vê assim, já é um termômetro para você se converter, meu irmão. Porque a Bíblia Sagrada diz, meu irmão, que as ovelhas nunca deixam de ser ovelha, portanto ela não sabe o que é ser lobo. E se você vê como lobo, essa é a tua essência. Vocês me amam ainda? Sim. E não é nem inteligente, porque se fosse inteligente, pagaria para ver. Faria o teste, andaria junto, estaria lado a lado. Consegue entender? Quando eu não sei algo, eu me permito. Não é verdade? Por que eu vou dizer que o Paulo não presta? Se eu nem dei chance dele dizer quem ele é. Agora, se eu olho para ele como alguém que não presta, é sinal que eu me vejo nele. O pecador sempre acha que os outros são pecadores. Estão me entendendo? Eu me lembro uma vez... Eu estou pregando, posso continuar pregando, meu irmão? Eu me lembro uma vez que chegou um rapaz na igreja, na nossa igreja, a gente tinha lá no Amanda, e um rapaz chegou para mim e falou assim, ó, eu queria seu apoio. Eu falei, querido, não vou fazer isso, tal. Ele falou assim para mim, mas todo mundo tem um preço, qual é o seu? Aí eu falei para ele, o meu foi a vida de Jesus, consegue pagar? Entende? Por que a pessoa é ousada a esse nível? Porque ela vem imaginando que ela vai se encontrar naquela posição. Entendeu? Então, quando alguém sempre deixa de fazer o que é certo, pensando que pode ser que o outro está falando por segundas intenções, é porque eu, na verdade, quando falo com segundas intenções. Então é nítido que eu vejo tudo mal.
Se os meus olhos são maus, tudo é trevas para mim. Eu não consigo acreditar nas pessoas, porque eu não sou assim. Consegue compreender? E além de tudo, meu irmão, esse tipo de vida nos emburrece, que a gente não consegue fazer conta de 1 mais 1. Entende? Não consegue fazer conta de 1 mais 1. Nos emburrece, porque é muito simples as coisas. Amém? Olhe para a palavra. O que é 1 mais 1? É o óbvio. Mas tem gente que não sabe o óbvio. Se está na palavra, eu estou obedecendo a Deus e não a homens. Esses dias um rapaz chegou para mim, lá na nossa igreja do Amanda. E ele chegou para mim e falou assim: apóstolo, eu gostaria de saber isso, isso, aquilo, aquilo outro. Eu cheguei para ele e falei assim: irmão, por que você está me perguntando isso? É da Bíblia. Não, porque eu estava lendo e não sei o que tem. Falei: meu querido, deixa eu te falar um negócio. Você está me fazendo esse monte de pergunta porque você não é humilde para sentar e aprender. Você quer aprender na frente de todo mundo. É claro que tem um porquê que eu estava falando aquilo, né? Eu não falo assim para todo mundo. Amém? Ele: mas por quê? Falei: porque há 2 anos atrás, você cheio de pergunta, perguntando tudo da Bíblia, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu cheguei para você e falei assim: irmão, vem andar comigo. Você crê que eu sei tudo isso? Sei. Então anda comigo. O que você fez? O que você fez, irmão? E aí eu fui embora. Falei: você achou que eu ia te colocar em algum problema? Depois de 2 anos, você volta aqui do mesmo jeito que estava há 2 anos atrás. E fulano, que ele sabia quem era, olha o nível que ela está, olha onde você está e olha onde ela está. Sabe por que ela está na tua frente? Porque ela ousou acreditar, mas você é desconfiado porque você não é de confiança. Você quer aprender a Bíblia? Anda comigo, para de fazer pergunta. Tem um porquê disso, tá bom, pessoal? Eu não vou mais nem fazer pergunta para o apóstolo. Não, meu irmão, existe um contexto, amém, pessoal? Existe um contexto, não dá para me explicar o contexto, porque eu tenho horário para terminar o culto. Mas existem pessoas que querem saber tudo, porque elas não querem ter o tempo de dedicação para aprender. E aí eu disse para ele, eu falei para ele há 2 anos atrás, eu disse para ele de novo: ao invés de você ter a resposta certa, se você caminhar comigo, eu vou te ensinar o caminho que eu trilho para obter essa resposta. Por que eu vou te dar uma resposta, sendo que eu posso te ensinar o caminho que você trilha para chegar na resposta? Mas quantas pessoas querem saber o caminho? Elas querem a resposta pronta, não é verdade? Sim ou não? Elas querem a resposta pronta. Então, meu irmão, olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que não é por necessidade, diga comigo, com alegria. Posso encerrar? 2 Coríntios, Marcos capítulo 16, versículo 16. Eu estou no prazo ainda, viu, pessoal? É que eu estou pregando calmo hoje. E às vezes quando a gente prega calmo, dá sono, fala assim: meu Deus, o pastor hoje está pregando muito. Meu irmão, menos que o time lá de futebol que você assistiu. Não preguei ainda 45 minutos do primeiro tempo. Diga assim, não foi nem para o segundo tempo ainda. Amém? Vamos ler outro mandamento? Vamos lá, leiam comigo, no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Qual é o mandamento aqui? Quantas pessoas dizem assim: eu não vou me batizar não, porque eu não sei se eu vou ficar firme na igreja? Outros ainda dizem assim: olha, batismo é coisa séria. Irmão, quando alguém me fala isso, eu fico brabo, hein? A pessoa fala assim: pastor, que batismo é coisa séria, a gente tem que pensar bem, né? Eu falei: você está brincando com Deus? É a mesma coisa, a pessoa fala assim, está namorando lá, fala assim: casamento é uma coisa séria. Preciso pensar bem. Então você está brincando com a pessoa. Alô? Não é mesmo?
Casamento é coisa séria, a gente precisa pensar bem. Batismo é coisa séria, a gente precisa pensar bem. Diga, como eu não estou brincando, eu vou obedecer o mandamento. Amém? Estou falando para quem está chegando na igreja agora, tá bom, pessoal? Você está chegando, você está conhecendo o caminho da fé. Estou falando que tem gente, meu irmão, que está na igreja há 10 anos se batizou ainda. Por quê? Porque ele está assim. Porque batismo é coisa séria. E quando você vai andar com seriedade com Deus? Quando vai parar de brincar com Deus? Vocês me amam ainda? Sim. Você entendeu que a mensagem, por isso que eu estou indo devagarzinho, porque eu sabia que ia pegar. Foi eu que preparei a mensagem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Isso aqui não é fruto da minha cabeça. Eu pergunto para Deus, o que o Senhor quer falar hoje? Amém, pessoal? O que o Senhor quer falar hoje? Os obreiros que me veem às vezes preparando mensagem, eles ficam assim, como que o senhor consegue? Porque tudo isso que eu estou pregando aqui para você, eu preparei em 5 minutos. Sabe por quê? Porque Deus vai dando. Você vai falar isso. Eu só tenho que saber onde está os fundamentos. Consegue entender? Então Deus está falando com você. Olha para o teu vizinho e diga assim, Deus está falando é com você, meu irmão. Diga comigo, quem crê e for batizado será salvo. Diga assim, mas quem não crê será condenado. Sabe por quê, meu irmão? Quando você toma a atitude de andar sério com Deus, você abraça o que tem que ser feito. Agora, quando você não leva a sério, você fica protelando tudo você protela. Deus está chamando a nossa atenção e dizendo para você e para mim, vocês têm que ser de fato e de verdade praticantes da palavra. Vocês têm que ser de atitudes. Amém, pessoal? Por quê? Olha o que ele diz. Mateus capítulo 15, versículo 8. Olha o que ele diz. Vamos lá no 3 de novo. 1, 2, 3. Continua, querida. Continua, igreja. O que você conclui disso? Está muito claro, não é verdade? Esse povo me honra de lábios, me adora com a boca, mas o seu coração está distante de mim. Meu irmão, essa mensagem é uma mensagem de salvação. É para você não andar confundido, é para você não se perder na fé. Essa mensagem aqui é para você saber como se posicionar como cristão. Deus está dizendo para nós nessa noite, não é só dizer que me ama, vocês precisam ter atitudes. Vocês precisam viver de fato. E sabe de uma coisa? Tomar atitude de viver o que Deus diz que nós temos que viver requer renúncia. Você lembra que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então praticar a palavra requer renúncia. Se eu tenho que obedecer, não significa com isso que nem sempre eu concordo com aquilo. Se eu tenho que obedecer, se eu tenho que me renunciar, nem sempre quer dizer que é fácil. Jesus, ele veio com a missão de morrer na cruz. Era fácil para ele morrer na cruz? Não, porque ele estava como homem. E por isso ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. E ele enfrentou a morte. O que ele teve que fazer? Renunciar ao querer dele, meu irmão. Só que qual é o resultado? Ele está glorificado. Então, quando nós abrimos mão da nossa vontade, para se submeter à vontade de Deus, ainda que naquele momento a gente não entenda, ainda que naquele momento a gente não tenha crescimento,
para poder compreender na totalidade aquilo. Nós vamos ver lá na frente que valeu a pena. O filho, às vezes, nem sempre compreende os pais, mas depois passa um tempo e vão dizer: meus pais tinham razão, meus pais sabiam o que eles estavam dizendo. Agora, por que que nós não compreendíamos? Porque nós não tínhamos estatura, nós não tínhamos crescimento ideal para compreender aquilo. E na nossa caminhada com Deus é a mesma coisa. Às vezes Deus vai mandar você fazer algo, meu irmão, que você não vai entender muito, mas aposte em Deus. Olha para o teu vizinho e diga assim: vale a pena arriscar com Deus. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto eu pregava, provavelmente você deve ter, alguém aqui, ou se não quase todos, deve ter percebido o erro em suas atitudes. Isso não é para te entristecer e nem para te causar desânimo, nem para te colocar para baixo. Eu já falei durante a mensagem. Essa mensagem é para te salvar, para levar você a uma reflexão, para causar mudança. Você viu aonde Deus quer que você esteja, qual é o ideal, e você sabe onde você está. Agora é tomar uma decisão para chegar lá. Se alguma coisa, eu peguei só 6 mandamentos, base, o mínimo do mínimo que rege a nossa vida cristã, meu irmão. Sabe por quê que eu estou te falando isso? Há uma urgência. Há uma urgência. Jesus pode voltar amanhã. E eu não estou com brincadeira. Você não precisa acreditar em mim. Creia na Bíblia. Não acredita em mim. Faça um teste. Fala: esse pastor pode estar com papo furado. Não tem problema. Mas vai na Bíblia. Pegue lá os acontecimentos que precedem a vinda de Jesus. Meu irmão, é muito fácil acreditar na Bíblia agora. Acreditar na Bíblia na época de Daniel era loucura, meu irmão. Acreditar na Bíblia na época do apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, era loucura. Estão me compreendendo? Na época de Ezequiel, doideira acreditar na Bíblia. Os caras falavam coisa que era impossível acontecer, meu irmão. Agora a gente lê a Bíblia e fala: está acontecendo isso, cara. Como é fácil acreditar na Bíblia. Porque você olha aqui e olha para o mundo, você fala: meu Deus. Então quem duvida da Bíblia, no mínimo não é racional. Eu não estou nem falando espiritual, porque hoje já não precisa nem ser espiritual, basta ser racional, honesto consigo mesmo. Até o incrédulo vai olhar e falar assim: camarada, se Deus não existe, tem alguma coisa aqui, porque está escrito aqui, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, e está acontecendo agora. Explica. Nós não temos desculpa, queridos. Nós somos a geração que não terá desculpa. E eu sempre afirmo aqui para vocês: o que mais me impressiona, que precede a volta de Jesus, não é guerra, que nem está acontecendo na Ucrânia. Não, isso aí sempre aconteceu, faz muito tempo. O que mais me impressiona é você ver o deserto brotando água. É você ver o mar morto tendo vida. Era uma profecia. Imagina na época que fala, que o profeta diz: o mar morto vai ter vida. O povo olhava e devia pensar assim: esse povo cristão aí é todo doido. É impossível ter vida no mar morto.
Faz uma pesquisa agora para você ver. Faz uma pesquisa. Estuda um pouco mais a fundo. Você vai ver que tem vida só do lado que Deus disse que teria. O mar ter vida só de um lado. Não precisa nem dizer mais nada. Só isso aqui já daria para que eu falasse assim: espera aí, ele está voltando. Entende? Então isso é por amor a você. Pense na sua vida com Deus.